Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um vídeo de educação política e soberania nacional. Obviamente, eu gostaria sempre que, se você está entrando agora, vendo pela primeira vez, deixa eu acertar aqui um pouco, que você busque observar os primeiros vídeos, etc., para eu não ficar me repetindo muito sobre a finalidade dessas gravações, né? Mas, fazendo então como um slogan básico para todos os vídeos, ele se destina a quem não gosta de política, mas que está disposto a aprender. E dentro do que se pretende ensinar é exatamente que a política é parte da sua vida. Você pode não gostar da politicagem, mas a política não é uma questão de gosto, é uma questão da nossa própria necessidade para que nós possamos, então, encaminhar a nossa vida. Mas hoje eu quero conversar um pouquinho sobre essa questão econômica, umas falácias que tem por aí. Depois, mais adiante, vamos nos aprofundar e fazer as diferenças entre os diversos sistemas econômicos, etc. Mas hoje eu quero tocar em um ponto bastante sensível, né? Que é essa questão do capitalismo, comunismo, socialismo, etc. Eu acho que o melhor sistema econômico é o capitalista. Só que capitalismo hoje ele é usado para se contrapor a comunismo, a socialismo, a uma porção de coisas, e que no final embolam tudo, e aqueles que se interessam em desorganizar a sociedade misturam conceitos. Todos os sistemas econômicos que até aqui nós conhecemos, todos a seu tempo era o sistema possível de acordo com as características geográficas, as características tecnológicas, etc., que permitiam que eles, ou até eles se formavam a partir das necessidades que a sociedade da época, cada época, né? Aí nós vamos lá para trás, da época do Império Romano, a época depois mais recente do medieval e vai por aí afora, né? Então, cada época tem a sua característica própria. Então, o que eu quero apenas aqui é colocar o seguinte: não confunda capitalismo com algo contra o Estado ou capitalismo algo contra o comunismo ou capitalismo algo como semelhante ao neoliberalismo. Não tem nada a ver. O capitalismo ele só funciona até um determinado nível de sociedade no tocante à quantidade de empresas e grupos que vendem e que compram. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você fala em capitalismo com a existência de monopólios privados, acabou o capitalismo. Isso não é capitalismo, isso é corporativismo. E aí é que a gente tem que se instruir para não cair nas falácias idiotas que a gente vê aí. Pessoas, às vezes, querendo contrariar A, B ou C, chama logo de comunista. O comunismo não tem problema nenhum. O comunismo ele vai ser viável numa sociedade em que tem uma casta mandando e o resto do povo todo passando fome. Foi assim que surgiram as teorias de Marx, que foi falando exatamente no conflito de classes em que ele falou. Obviamente que o marxismo é muito mais que isso, eu não quero aqui dar aula também de comunismo em poucos minutos, mas o comunismo ele foi, quer dizer, a verdade, comunismo não existiu, isso foi uma palavra usada para mostrar os sistemas que partiram, né, de teorias de Marx, etc., e muita coisa se fala que não tem nada a ver. E você pode ver que esses sistemas, vamos dizer assim, marxistas, né, eles tiveram oportunidade de surgir onde havia esse caldo da miséria absoluta
e de uma casta mandando. Foi o caso da Rússia, com a Revolução de 17, né? Foi o caso da China, né? Que saiu daquelas dinastias que viviam também um fausto de alguns e o povo passando fome. Foi o caso de Cuba. O pessoal fala muito de Cuba, mas Cuba para os cubanos foi a solução, porque antes da Cuba se libertar de Fulgêncio Batista, o que acontecia? Era uma ilha que os Estados Unidos fazia dela o seu quintal de diversão, tinha muitos cassinos, etc. e tal, e a gente sabe que na época o Fulgêncio Batista era um ditador que na verdade era um porteiro lá, era ele tomava conta para os Estados Unidos daquela ilha para eles dominarem. Então o que acontecia? O povo cubano vivia na miséria. Então toda vez que se estabelece a miséria, é péssimo para qualquer sistema. Então, o que se chama de comunismo se torna viável. No Brasil, dá até vontade de rir se não fosse trágico. Dizer que o Brasil tem a possibilidade de ter comunismo. O comunismo não vai se implantar porque alguns acham que é a melhor política, né? Deixa eu fechar aqui que eu acho que está agora eu acho que melhorou a claridade, né? O comunismo não vai se implantar no Brasil simplesmente porque o Brasil tem classe média, tal, essa coisa toda. Mas do jeito que anda a carruagem, com essas modificações legais que esse governo que está aí, eu não posso dizer que sou a favor desse governo, porque ele não é nada, ele não é comunista, capitalista, ele é apenas um representante das potências que estão aí, das corporações que estão aí para tomar nossas riquezas. Isso todo mundo já está vendo, já está mais do que certo. Então eu não tenho nada a ver com esse governo que está aí. Mas quando a gente fala de um sistema do jeito que esse governo está fazendo, nós vamos ter miséria no Brasil. Aí sim, aqueles que têm tanto medo de comunismo, eles vão pedir o comunismo, porque eles também vão ficar na miséria. Quando você perder o seu emprego, quando você não tiver o que comer, ver seus filhos aí sem poder estudar, não ter plano de saúde, não ter hospital, não ter porcaria nenhuma, e você vai viver uma vida de miséria, você vai pedir o comunismo, porque te interessa. Você vai ver que cria-se uma massa que, num dado momento, vai se rebelar e vai querer assumir o comando da sociedade da maneira que for. Só que eles já estão adotando os critérios como fizeram na África. Eles vão nos exaurir dos nossos recursos naturais e transformar o Brasil em produtor de commodities, mais nada. Ou seja, nós não teremos mais floresta, nós teremos grandes territórios pertencentes à China, pertencentes às corporações internacionais, e não vamos ter nem território, porque esse governo de agora já liberou compra intensiva de terra a estrangeiros. Isso é um absurdo. Quer dizer, estão literalmente dando o nosso território. Aí o que acontece? Dentro desses princípios que a gente fala, comunismo, capitalismo servem a determinadas situações. O melhor sistema, aquele que pode dar uma dinâmica social e pode manter a economia num funcionamento com grandes fluxos e emprego e renda, etc., é o capitalismo. Mas o capitalismo verdadeiro, gente, é o capitalismo da pequena e média empresa. Quando a gente passa da média empresa e passa para a grande empresa, pode perceber que toda empresa, principalmente a grande empresa, ela tende para o monopólio. Eu já até disse isso em outro vídeo. Então, não adianta dizer que existe livre concorrência, que existe isso ou aquilo, se você tem uma empresa que domina tudo. Tanto faz nos oligopólios ou monopólios, que são aqueles que vendem sozinhos determinados produtos, determinados setores, e aqueles que vendem, que compram muito, que é o monopsônico, quer dizer, aquele que é como faz essas empresas grandes empresas de laticínio, grandes corporações, que dominam a compra, por exemplo, do leite. Então, elas passam a ditar o preço de produção do leite. Por isso que tem políticas, olha a política aí, que a gente tem que determinar para manter o pequeno produtor funcionando. Aí tem que haver uma intervenção
para o preço mínimo do leite. Nós não podemos botar a vida das pessoas como ao sabor de mercado. Ah, porque o ar agora é engarrafado. Quem não tiver dinheiro não vai respirar, vai morrer. Não tem cabimento, gente. É uma coisa óbvia, não tem cabimento nenhum a gente achar que livre mercado resolve alguma coisa. O livre mercado, ele dá uma dinâmica, mas até um nível. Essa é a minha tese. Até um nível você tem a lei da oferta e da procura como uma lei que funciona. Se está dando o resultado, a atividade vai estimular mais gente a produzir. Mas nós temos que ter mecanismos de financiamento, não pode ter esse sistema, isso sim, tinha que ser praticamente estatizado, é o sistema financeiro. Nós não podemos deixar que os banqueiros façam o que bem entendem, porque agora vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Deixaram os banqueiros soltos e agora as grandes corporações ligadas ao sistema financeiro, porque eles mesmos começam a virar uma coisa só, porque vão dominando o acúmulo de capital excessivo na mão dessas pessoas, ou desses grupos, né? Pessoas não, desses grupos corporativos, eles vão se tornando cada vez mais poderosos e dominando todo mundo. Então você vai passar a comer o que eles querem, beber o que eles querem, ou se eles não quiserem que você coma, você não vai comer, porque eles não vão deixar atividade nenhuma funcionar sem um comando deles. E aí nós vamos pagar o preço que eles bem entendem. Essa tal de mercado, a gente tem que deixar para 1000 produtores de roupa, aí é o mercado, deixa o preço, cada um vai fazer o seu produto melhor, aí vai ter um que vai fazer uma novidade aqui, outra ali. É um mercado que vai funcionar em cima de uma certa qualidade estética e também da quantidade que a pessoa produz, que vai permitir também produzir em escalas cada vez superiores. Mas esse mercado é o mercado interno das pequenas e médias empresas. E esse mercado é patrimônio nacional. Nós não podemos achar que é ótimo abrir o nosso mercado para corporações. Isso não tem sentido nenhum. Eu vou, quando for citar o livro que eu tenho aqui, queria também, eu gosto sempre de mostrar livros para vocês, né? É um livro interessantíssimo que dá uma verdadeira aula dessas questões, que está aqui, é o livro do Barbosa Lima Sobrinho, Japão, o capital se faz em casa. Nesse livro, depois eu vou comentar melhor, nos vídeos aí à frente, de acordo com a minha disponibilidade de tempo, eu vou procurar comentar os livros, comentar o que eles dizem. Agora lembre-se, eu não estou aqui dizendo para você acreditar em mim, aceitar o que eu digo, não estou aqui para você confiar em mim, nada disso. Eu estou colocando pontos para você refletir, discutir e verificar a importância que você tem que ter de participar, porque isso tudo está envolvido dentro de um aspecto que a gente diz que é a questão política. Tudo é política. Você se ficar para trás, daqui a pouco você não tem plano de saúde, não tem hospital, não tem coisa nenhuma, porque as políticas que hoje estão dominando são neoliberais. Elas só interessam a banqueiro. E eu quero dizer aqui para pessoas que, às vezes, de boa fé, defendem o neoliberalismo como se estivessem defendendo o capitalismo. Elas estão cometendo uma ignorância muito grande. Capitalismo não tem nada a ver com neoliberalismo. O que é liberal na parte política, na parte econômica, não é nada liberal, assim, de permitir que as pessoas façam qualquer coisa. Essa liberalidade no econômico, não, ou melhor, no social, político, etc., que você tem que ter direito de tudo, os direitos humanos, os direitos do cidadão, os direitos do consumidor, isso tudo tem que ser algo de você ter a liberdade do cidadão. Mas quando você fala liberdade econômica, você está em contramão da liberdade do cidadão. Porque é tal história, se eu tenho a liberdade para viajar, mas eu não tenho salário que possa permitir que eu pague uma passagem cara, que é geralmente de um grupo econômico, eu não tenho liberdade. Que liberdade? Eu tenho liberdade no papel, na lei. Você tem todo o direito de viajar para onde você quiser. Isso é liberdade na lei, mas não é liberdade real. Ou seja, você não tendo dinheiro, você não tem condição. Você não tem dinheiro para comer,
Você não vai ter nem energia para sair na rua, andar e pegar até uma condução. Então, é isso que eu estou dizendo. Vamos falar a coisa de uma forma bastante franca e direta. O capitalismo é muito bom, é perfeito para que a sociedade se desenvolva, né? E aí a gente vê que o dinheiro na mão do povo é que vai permitir a economia crescer, a economia se expandir, etc. Eu aqui também não estou condenando todas as grandes organizações, as grandes corporações, de uma forma absoluta, que tudo que é extremamente absoluto e geral, a gente também está cometendo um equívoco, porque algumas atividades, elas exigem uma demanda de capital muito grande para que ela funcione. E é por isso que aí vem uma segunda discussão, estatal ou privado. Então, nós não podemos entregar em mãos privadas de grupos aquilo que é essencial para a vida. Então, o que é essencial para a vida? A energia, petróleo, gás, etc. Tudo isso tem que estar na mão do Estado totalmente. Eu sou a favor nesse ponto, tem que estar é nosso, o petróleo é nosso, nós não temos que dar para ninguém explorar coisa nenhuma. Tá entendendo? Nenhum país do mundo dá o seu petróleo para ninguém, eu nunca vi isso. E eles aqui querem que a gente dê, mas vai ver se os Estados Unidos dão o petróleo dele para os outros explorarem. Não dão mesmo, entendeu? Eu uma vez escrevi para o Clinton, né, quando nós estávamos em franca atividade com a Sebracan, exigindo dele, eu levei essa carta ao consulado americano, em Brasília, exigindo dele que ele abrisse a economia americana nos mesmos moldes que ele estava exigindo e que o governo de então, né, estava exigindo, estava abrindo a nossa economia. Eles não vão, lá tem o Buy American Act, tem a navegação de cabotagem lá, por exemplo, que é a navegação interna entre os portos do país e rios, etc. Tem que ser tripulação americana, empresa americana, e 100% americano. Eles não abrem assim, eles falam para a gente abrir, entendeu? Então isso está muito errado, a gente tem que ficar de olho nessas conversas fiadas que tem por aí. Então, voltando ao que é, o que é vital tem que ser do Estado. O Estado somos nós. Ah, mas o Estado é ineficiente. Isso é conversa também, gente. Quem faz uma empresa eficiente ou não são as pessoas. A natureza humana do privado, ela é igual à natureza do público. Se você pega um emprego, você é uma pessoa competente, estudou, etc., e você vai para um emprego público, você não pode, evidentemente, você não pode ser diferente. Se você é competente no privado, você será competente no público. O que diferencia são as estruturas. A empresa pública tem que ser um pouco mais lenta, um pouco mais controlada, tem que ter controles da sociedade, etc. E não é a mesma coisa que uma empresa que tem uma estrutura enxuta de diretoria, mas mesmo assim, olha, as grandes corporações, elas têm problemas semelhantes a uma repartição pública, porque também aquela pessoa que vai ter um contato com você está um pouco distante do comando da empresa. Então é isso aí, não existe isso. E vou dizer mais, vamos pensar direitinho. Se você estudar a história econômica do Brasil, vai perceber que o Brasil fazia assim, o Estado investia, aí vinha os maus brasileiros, davam para o estrangeiro aniquilava a empresa, como fizeram com a Light, que aliás naquela ocasião, um contrato de 100 anos, ele ia vencer em 2 anos, e um brasileiro muito, vamos dizer, um traidor da pátria, né? Ele simplesmente pagou uma indenização para 2 anos de contrato, que ia vencer e que a gente ia tomar tudo de graça. E daí surgiu uma grande empresa de investimento tal, aí, estrangeira. É isso que eu estou dizendo, o problema também não é nem estatal e privado, é cair na mão do estrangeiro. O estrangeiro, em lugar nenhum do mundo, ele existe para desenvolver coisa nenhuma, ele existe para ganhar dinheiro, e está certo. É outra coisa, não vamos ficar com raiva do estrangeiro. E mais uma vez eu vou citar aqui Barbosa Lima Sobrinho, que vive citando Oliveira Viana, que dizia: pior que os estrangeiros que nos compram são os brasileiros que nos vendem. Então, gente, vamos raciocinar aqui. Vamos voltar ao raciocínio. Até um determinado ponto,
em que você tem muitas empresas produzindo e muitos consumidores consumindo, é o capitalismo o melhor sistema. Quando chega a um ponto tal em que as empresas que vão existindo são empresas corporativas de grande porte, então aí a coisa muda de figura. Elas têm que ser controladas, não tem que ser mercado livre para elas fazerem o que bem entendem, não. As tarifas, os seus preços, tudo tem que ter controle. Porque eles não têm, e tem mais, se é estrangeira, tem que deixar a maior parte do ganho aqui dentro. Obrigar elas a botarem aqui dentro, que isso, e cobrar imposto. E aí sim, nós vamos depois mais sofisticadamente, essa conversa não é tão simplista assim, nós vamos ver as políticas externas também. Os acordos têm que ser para nosso favor. Não pode fazer acordo que vai beneficiar o outro, abrir nossa produção. Você vê, o nióbio está sendo entregue agora para o estrangeiro, nossas riquezas minerais todas já estão... A Amazônia já está dominada, né? A gente tem que retomar isso, não tem condição. E nós vamos perder essa nossa riqueza. E eles vivem criando aquela discussão de que a Amazônia é o pulmão do mundo, isso, aquilo, para não... Eles estão falando em conservação da Amazônia para guardar os nossos minerais. Eles não estão falando porque querem a ecologia apenas. Porque a ecologia tem que existir, é óbvio. Mas eles colocam uma discussão aí. Vocês sabiam que na Amazônia, isso aí não é um número, entra na internet e vê. Existem mais ONGs que índios para defender os índios. São 300 mil índios, não sei quantos, mas tem mais ONGs de fora atuando aqui dentro. Óbvio que eles não estão aí para índio coisa nenhuma, eles estão lá para pegar, pegar as nossas riquezas, né? E passar os ensinamentos dos índios para eles, e depois a gente vai pagar royalty de remédio, royalty de perfume, royalty de tudo, dos produtos que eles extraem do Brasil. O princípio ativo, eles vão lá, descobrem que o índio diz, olha, isso aqui é bom para tosse, eles vão lá ver e, ó, então vamos fazer um remédio aqui. Como não pode patentear aquilo que é da natureza, eles inventam uma fórmula maluca e patenteiam, e aquilo fica sendo um remédio para gripe, remédio para tosse, remédio para isso, remédio para aquilo, tudo tirado da nossa natureza. Mas no caso dos índios, eles estão fazendo prospecção mineral, eles estão fazendo uma porção de coisa dizendo que estão aí para defender o interesse dos índios. Eu nunca vi uma ONG, aliás, tem mais ONG para cada índio, é capaz de se bobear, ter 2 ONGs para cada índio. E isso não faz sentido, né? Quer dizer, seria muita ingenuidade nossa achar que elas são ONG para fazer alguma coisa. Isso tudo tem que ser fiscalizado por brasileiro, isso é política. Se você ficar aí em casa sem fazer uma ação, obviamente, você estará deixando que quem gosta de política, que são esses que estão querendo ganhar, que eles tomem conta disso tudo. Então, vamos pensar o que é educação, transporte, saúde, energia, né? Todo o seu sentido, o transporte da energia. Agora estão querendo privatizar a maior empresa de gasoduto do Brasil, que era um monopólio que era a Petrobras que cuidava e que agora ficou na mão de uma canadense. Agora venderam a nossa petroquímica inteira, que é a Braskem, para uma empresa holandesa. Então você vê que esse negócio aí de corrupção, isso foi feito, obviamente, para destruir nossas empresas que tinham aí. Corrupção existe no mundo todo, gente. Então não vamos ficar achando que é a corrupção o problema do Brasil. A corrupção é algo que nós temos que combater sempre, óbvio. Nós temos que criar uma sociedade ética, então, mas não vamos ficar com essa ingenuidade de que vai acabar a corrupção. Só que o que a gente viu que o interesse aqui foi acabar com as lideranças nacionais e acabar com as empresas nacionais de grande porte, inclusive. Inclusive criminalizar políticas externas que estavam fazendo essas empresas até crescer. Então, gente, vamos pensar aqui. Vamos defender o capitalismo, mas não tenhamos a ilusão de defender as teses neoliberais. Se você é banqueiro e é neoliberal, palma para você. Você é um banqueiro, você tem que defender mesmo o seu interesse. Você está esfoliando aí a sociedade, você vê, falam tanto de monopólio,
e todo mundo aceita o monopólio, o oligopólio ali dos bancos. Nós hoje no Brasil temos 4 bancos, não temos mais nada. Então estamos na mão deles. Cobram. Onde já se viu cobrar 500% de juros ao ano, gente? Em cartão de crédito, em cheque especial, é o que a gente vê por aí, é 300%, 400%, 500%. Isso é absurdo. 18% ao mês, 15% ao mês, isso não tem cabimento. Mas aí que está, o Banco Central acaba sendo uma porta giratória. O técnico de lá vai ocupar uma diretoria num banco, um cara do banco vai lá para o Banco Central. E as normas são elas. Então eu recomendo a você, nesse sentido que eu quero, isso eu vou passar para vocês, vou colocar aí, tudo que é canal, tudo que é, para você ver, porque a grande mídia está com eles. E a grande mídia é deles. Então ela não vai nunca divulgar isso que eu estou falando. Pode anotar aí, a grande mídia nunca vai me chamar para um debate. Nunca, porque ela não tem esse interesse. Aí o que acontece? Esse movimento, né, que você tem de pensar que o neoliberalismo é muito bom, pensa assim, se você é banqueiro, você tem que defender o neoliberalismo, porque foi inventado pelo banqueiro mesmo. Né? Se você é banqueiro, foi inventado por vocês mesmos. Essa conversa fiada de neoliberalismo. Que é isso, é a liberdade de tudo, a desregulamentação de tudo, e eles estão criando mecanismos, e vocês devem entrar no site, eu peço que coloque aí no nosso vídeo, Auditoria Cidadã da Dívida. Esse vídeo, todo mundo devia, todo dia, ouvir pelo menos 20 minutos dele, para você saber o descalabro que é. O Brasil não deve nada do que dizem que deve. É tudo dívida falsa. E não deixam fazer a auditoria cidadã da dívida, que é algo que está na Constituição Federal. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês, se houve um neoliberalismo, bate palma para o neoliberalismo, mas você é empregado, assalariado, ainda que tenha um bom salário, você está batendo palma, é a galinha batendo palma para a raposa tomar conta do galinheiro. Não entre nessa conversa, não entre. Você hoje está empregado, mas amanhã é sempre assim que acontece. Quando você começar a fazer muito, o teu salário não vai bater acima de um teto, não. Ele tira você e bota outro mais barato. E assim a gente tem visto. Pessoas de altíssimo nível, diretores dessas organizações aí que estão aí como corporações, sendo demitidas e depois vão para a Uber. Aliás, a Uber é outro absurdo que existe, mas está aí. De certa maneira, ela está se valendo também. Não é culpa da Uber, não. A gente não podia permitir que ela entrasse assim, desmontasse uma categoria, que, óbvio, tem muita coisa para melhorar nessa categoria dos táxis. Mas agora a Uber descobriu dentro da internet, ela não faz nada, não investiu, não tem um único táxi, e está ganhando bilhões. Negócio absurdo. E de onde saíram esses bilhões? De nós aqui, do bolso do taxista que está agora sem poder concorrer, numa concorrência desleal tremenda, mas está aí a Uber. Mas, de certa maneira, nessa situação de crise que eles criaram aí, a Uber até que está resolvendo o problema para muita gente, porque a pessoa não tem o que fazer, pega o seu carrinho e vai lá. Só que a Uber, a lógica dela é deixar o carro novo. E ela não vai querer saber se você comprou um carro novo, não comprou um carro novo. Ela quer saber que o carro é novo. Se o teu carro ficar velho, azar o seu. Você não vai mais dirigir para Uber. Porque quando seu carro tiver mais de tantos anos, ele vai dizer, não, você vai queimar o filme da Uber, não vai dirigir com um carro velho aí, caindo aos pedaços. E aí você não tem dinheiro, aí você não tem nem mais a Uber também. Entendeu? Isso é que eu quero dizer para vocês, que a gente tem que pensar direitinho como é que organiza a sociedade. E o neoliberalismo, ela desorganiza, ela gera fome, ela gera desemprego, ela gera crise, porque o neoliberalismo ele tem como uma das suas características principais deixar um nível de desemprego alto, como está agora e como ela faz em outros países do mundo, elas atuam através de organizações e organismos, para que esse pessoal mantenha a mão de obra baixa em termos de nível salarial
mantenho as lideranças nacionais sem estrutura para poder reagir, que é o que vai acontecer, e eu conclamo aqui os jovens, estou à disposição para conversar com os jovens, para a gente ser brasileiros com muita honra. Uma das finalidades desse canal é não, além de dar o interesse pela política como algo vital para a vida, é acabar definitivamente com o complexo de vira-lata. Nós temos muita coisa boa acontecendo no Brasil. Nós temos 2 institutos que são militares, e eu acho, já falei aqui no outro vídeo, é um absurdo a maneira como tratam os militares. Eu pediria até que a esquerda moderasse a sua maneira de se referir, como se todos fossem a mesma coisa. Nós temos que respeitar, e você vê, tem 2 institutos importantes, como o IME, como o ITA na aeronáutica, como outros órgãos que desenvolvem tecnologia. Nós temos aí o submarino atômico que está sendo boicotado, e com tecnologias brasileiras. Nós temos muita tecnologia brasileira sendo combatida, abafada, etc. Então, vamos respeitar os militares. Tudo bem, houve uma época aí que alguns militares, e quando a gente fala em tortura, vocês podem ver que a gente não chega a preencher uma página inteira de um caderno com aqueles que eram os verdadeiros torturadores que a gente tem que combater. E os próprios militares devem combater essa prática, né? Mas não são todos. E quando a gente fala os militares, você está colocando uma categoria inteira num sentido. E não devemos ter essa postura. Os militares são importantíssimos para a soberania nacional. Nós temos que equipar, sim, as nossas Forças Armadas com muito equipamento moderno e produzido no Brasil. E a gente tem essa capacidade. Agora estão entregando de mão beijada a Embraer, uma das grandes formações tecnológicas que nós temos, para a Boeing. Já tinham privatizado antes. Então, gente, vamos pensar direitinho. É a política que vai determinar uma política econômica para que o nosso país possa progredir com altivez, com ativez, né? Quer dizer, com ativo e altivo, e nós devemos buscar esse caminho. Um caminho nacional. Não podemos nos fechar para o mundo, não é isso que eu digo. Mas vamos negociar como qualquer negociante faz. Olhar o seu interesse da sua sociedade primeiro e não o interesse de grupos econômicos. E as privatizações, eu fiz o primeiro vídeo aí sobre mito das privatizações, eu ainda vou descer mais a detalhes sobre isso, que é o mito de que privatizar é bom, mas não sei para quem. Não há como justificar a privatização por nada, porque você vai entregar para um único grupo, e quando o grupo é estrangeiro, nós perdemos a nossa condição de gestão pública da nossa soberania. Nada a ver, por exemplo, o Estado tomou um determinado hotel, né? Um hotel que não pagou imposto, o Estado executou, ele perdeu os imóveis, perdeu o hotel ficou na mão do Estado, por causa de uma contingência jurídica. Tudo bem, perfeito. Esse Estado tem que pegar e vender novamente para atividade produtiva, porque ele é dentro de uma categoria econômica, dentro daquele espírito que eu falei. São muitos hotéis, muitos hóspedes, então o hotel é uma atividade econômica de mercado. Então, os bons salários, eles são muito bons porque a gente tem que criar massa de salário para ter um capitalismo bem pujante. Então, todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que estar empregado. Então, as variáveis econômicas que interessam são as variáveis do pleno emprego, são as variáveis do salário adequado. E a gente, quando vê mexerem aí nos trabalhadores, isso eu posso falar tranquilo, porque eu nunca fui empregado na vida, sempre fui empresário, então eu posso falar à vontade, não tenho partido político, não tenho nada para poder dizer que eu estou defendendo coisa, não. A gente tem que ter os trabalhadores brasileiros muito bem remunerados, porque não faz sentido a gente ganhar dinheiro em cima de salário. O empresário inteligente, ele tem os seus empregados, porque olha, a empresa não é feita pelo empresário, a empresa é feita pelos seus empregados. Então nós temos que obedecer esse princípio de que pagar mal, tratar mal os empregados é burrice, porque o seu negócio não vai, obviamente, crescer, né? Não vai
não vai ter lucro, não vai ter rentabilidade, e também tem um lado ético pessoal do empresário. Você deve buscar ter como seus empregados, ainda que eles possam não querer também um dia ser seu concorrente, não tem problema, é assim mesmo. É exatamente a liberdade econômica de produtores e consumidores, mas isso vai até um nível, que passou de cima, a conversa é outra, e em outros vídeos nós vamos aprofundar, porque se bobear esse vídeo vai ficar aí muito, muito grande, mas é isso aí. Venham para a política, não se confunda com politicagem. Falo aos jovens principalmente, venham, participem, estudem, discutam, e mais uma vez eu digo, o que eu falo não é para você acreditar em mim, confiar em mim, achar que eu estou falando muito bem, ou achar até que eu estou falando mal, que isso aí não é nada disso, não tem problema. Eu quero é que você reflita, estude e me traga dados concretos das coisas, assim, estudado, estudos, beleza, eu vou ficar feliz da vida, até de, quem sabe, né, pensar diferente, porque um dado concreto sobre a economia, a geopolítica, a sociologia, a história e tal, me demonstrem isso. Mas eu quero estudo, eu não vou aceitar a conversa do eu acho. Todo mundo que fala eu acho é porque não sabe. Se você sabe, você não acha, você sabe. Então é isso que eu quero deixar aqui, e até o próximo vídeo, e reflita. Participe da política. Um grande abraço para todos aí.